Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Se chegamos até aqui é porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. E com certeza Deus, Ele tem sempre uma mensagem aos nossos corações. Tivemos ontem um dia maravilhoso, né? Tivemos lá, os meninos estiveram em casa. Falamos de Gênesis a Apocalipse, né? E aí eu tive que ler o versículo para eles. E todos devem ir embora para casa, né? Vamos embora para casa. Mas foi uma bênção porque nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Como é importante quando nós aprendemos a palavra de Deus. Como nós estávamos comentando ontem, muitas vezes as pessoas acham que para você ser liberto ou ter a resposta, a solução da vida para alguma coisa é através da oração. Eu discordo disso. A oração ela entra como um coadjuvante para auxiliar você. Mas o que liberta é a palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você então desenvolve ter uma intimidade com Ele. Não dá para eu ter intimidade com alguém se eu não conheço essa pessoa. Quantas pessoas interagem pela internet, pelas redes sociais e até amam alguém que não sabe se esse alguém é alguém, né? Então, é importante nós termos essa intimidade, conhecer a palavra de Deus. Porque quando conhecemos a vontade de Deus, então não somos enganados por ninguém. Você não depende de mim para chegar ao céu. Você não depende do Haroldo para chegar ao céu. Você depende apenas da sua fé e crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque na verdade, quando nós falamos de igreja, que é eclésia no grego, que significa aqueles que foram chamados para fora, fora do quê? Fora do sistema do mundo, fora daqueles que estão no jugo de Satanás, Deus nos chamou para fora. Então quando nós conhecemos a palavra de Deus, e é interessante que no Evangelho de João capítulo 15, Jesus diz o seguinte: se você me conhece, e conhece as minhas palavras, e eu estou dentro de você, pode pedir o que quiser e vos será dado. Eu vou traduzir para você entender. Se você me conhece, sabe qual é a missão do reino, o que você pedir dentro do reino para que o nome do meu Pai seja glorificado, peça, porque eu vou te dar. Então se você pede uma mansão, vai glorificar o nome de Deus? Se eu pedir um carro importado, vai glorificar o nome de Deus? Então há muita gente buscando as coisas deste mundo. A Bíblia diz bem claro que aonde está o nosso coração, aonde está o nosso coração é onde está a nossa vontade. Aquilo que você expressa para Deus, de repente, é muito pouco porque você não tem fé suficiente. E a sua fé só vai desenvolver se você conhecer a Deus. E como é que eu conheço a Deus? Orando é uma das coisas que você conversa com Deus, mas é conhecendo a sua palavra. Então se alguém quer ser liberto de alguma coisa, se alguém quer ser livre de alguma coisa, a própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a oração que liberta. Não é a oração que liberta. Não é o jejum que liberta. Você sabe para que serve o jejum? Para mortificar a carne, para que você tenha o controle da carne. Então se um dia a tua carne estiver fazendo você pecar, o meio de você ter controle da carne é jejuando, consagrando a sua vida. Veja como é importante. Agora eu sou casado, eu posso jejuar sem falar com a minha esposa? Não. Não é essa a orientação da Bíblia. A Bíblia fala, olha, se você jejuar, vou consagrar a sua vida, você tem que conversar com a sua esposa primeiro, acertar com ela, olha amor, eu vou fazer uns dias de consagração, aproveita também para você consagrar a sua vida, e vamos aí não por muito tempo. Para quê? Para que Satanás não entre e não venha perturbar a nossa casa. Eu tenho que te dizer o seguinte: Deus tem muito para dar para nós. Aleluia. Se você perguntar, Alex, você tem alguma coisa para dar para a gente? Nada. Eu faço como aqueles 2 discípulos que estavam indo ao templo, e o mendigo pediu alguma coisa para ele, o aleijado lá, o coxo pediu alguma coisa para ele, e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus Cristo. A mensagem central que deve ser pregada na igreja, e quando eu falo igreja não é paredes, não é uma religião, não é placa de igreja, mas somos nós. A mensagem central deve ser Cristo. Se alguém trouxer para você qualquer outro evangelho além daquilo que tem sido pregado, que é Cristo, é anátema. Está lá em Gálatas 1:8.
Se aquele que prega outro evangelho além deste que nós estamos pregando, é anátema. Sabe o que é uma anátema? Maldição. Se alguém diz para você, apresenta um Cristo que você precisa ter alguma condição específica para servir a Ele, é anátema. Porque não há nada em nossa vida que possamos então agradar a Deus. Não há nada em nossa vida que possamos dizer, olha Deus, eu estou aqui guardando o sábado, eu estou sendo circuncidado, eu estou evangelizando o Guarujá. Não há nada que possa agradar a Deus. O que o texto diz? Como é que eu agrado a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele não quer que você sobe no monte de joelho. Deus não quer que você carregue uma cruz. Deus não quer nada disso. A única coisa que Ele quer é que você tenha a expectativa na fé do sacrifício de Cristo. Porque ninguém vai chegar a Deus se não crer em Jesus Cristo. Se você ouvir qualquer pregação, mas não tem Cristo, não é pregação. Não é a palavra de Deus. O próprio Evangelho de João, no primeiro capítulo, diz que Ele é a palavra. E se Ele é a palavra e eu prego qualquer outra coisa, então eu prego qualquer outra coisa, menos a boa notícia. Porque a palavra Evangelho de Cristo é a boa notícia para aqueles que estavam debaixo do pecado e que estavam sentenciados à morte. E a morte eterna. Por isso que quando nós somos convidados a um culto fúnebre e vemos um ente querido num caixão, ali está Deus anunciando a melhor sermão para todos nós, dizendo, este é o meu juízo contra o pecado. Por isso que a Bíblia nos aconselha, é melhor você estar num lugar fúnebre do que numa festa. Porque quando você está num lugar fúnebre, tenha certeza absoluta, um dia eu ou você, se Jesus não vir antes, nós iremos deitar ao pó. Mas quais são as expectativas daqueles que creem em Cristo Jesus? É que aqueles que creem em Cristo Jesus, ainda que possam sofrer a morte física, têm a esperança de ressuscitar eternamente e morar na Nova Jerusalém. O desejo de Deus no seu coração, se eu pudesse expressar dessa forma, dizendo que Deus tem coração, é que toda a humanidade se arrepende do seu pecado e que venha aceitar a Cristo. É essa a expectativa que Deus tem de mim e de você. Deus sabe o quanto somos insuficientes, o quanto somos frágeis, o quanto somos fracos. Tenha certeza absoluta, se você está aqui, não é porque você quer estar aqui, é porque Deus te chamou a estar aqui neste lugar. E como diz o apóstolo Paulo, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem as potestades, nem Satanás, nem a tribulação, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Cristo. Se você procura Jesus, você deve procurar Jesus não pelo lugar que você está indo, mas deve procurar Jesus dentro da palavra de Deus. E aí quando você encontra Jesus dentro da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele testifica em nossos corações esta verdade. E quando essa verdade, ela mexe em nós, nós ouvimos a palavra, muda a sua vida. Não muda, Alan? Muda! Porque é impossível aquele que está ouvindo a palavra de Deus e continuar da mesma forma. Quando você ouve a palavra de Deus, automaticamente Deus está curando. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus está libertando vidas. A palavra de Deus é ela que tem vida. Eu sou um mero pecador como você. Eu estou na mesma fila, dependendo da graça de Deus. E quando dizemos a graça de Deus, é um favor para aqueles que não merecem. Então todos nós que estamos aqui estávamos debaixo do juízo. Mas a partir do momento que cremos na palavra de Deus, então muda o status que estávamos diante de Deus, mortos para Deus, e se tornamos então o quê? Filhos. Aleluia. Você sabe o que é um filho? Glória a Deus. É herdeiro. E se o nosso pai, ele é rei, nós somos o quê? Príncipes, princesas. Deus te chamou para se tornar filho dele. Aleluia. O filho não é um filho que anda confuso, que não sabe o que o pai quer. Porque o filho vem crescendo, aprendendo com o pai dia após dia. Amados, eu não consigo entender pessoas que conhecem essa palavra de Deus,
A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um rio que desce do trono da cidade de Deus e corre no meio das terras. Você ouvindo a palavra de Deus, já viu a margem de um rio seco? Você já deve ter visto algum rio, não já? Viu alguém ou uma margem de um rio que tem água seco? Em deserto, é possível isso? É possível? Não. Aonde há água, há vida. Aonde há água, há liberdade. Aonde há água, há cura. Aleluia. Se você está ouvindo a palavra de Deus, a tua vida não pode ser a mesma, meus amados. É novidade de vida. Irmão, não é que você não faz ideia começar minha vida, não faço ideia meus. Mas Deus tem visto o teu sofrimento. Deus tem acompanhado você. E Ele te trouxe nesta noite não para que você venha ficar nesse lugar, mas que tu venha crer nele como um Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra. Não vai ficar nada. Não sobrará nada. A única coisa que vai à eternidade é a fé. A única coisa que você consegue sobressair desse plano que está aqui é a fé em Cristo. E as pessoas estão correndo, desesperadas, em busca de preencher um vazio. Você é feito de corpo, alma e espírito. No livro de Romanos diz o seguinte, que o nosso espírito conversa com o Espírito de Deus. Mas se nós se inclinamos à carne, não tem como o espírito nosso se conversar com Deus. E aí você sente um vazio. Tudo isso que tem no mundo aí é ilusão. É passageiro. A Bíblia diz que tudo aquilo que é palpável é passageiro. Mas as coisas eternas, elas não são vistas pelos olhos, mas são vistas pela fé. Aleluia. E aí eu quero te dizer, como é que está a tua fé hoje? Com o que você tem vivido? Irmãos, eu não consigo entender pessoas que conhecem a palavra de Deus e viveram num deserto. Não tem como isso. Se você conhece essa palavra, se você conhece Jesus, se você tem intimidade com Ele, amados, nesse exato momento que estamos assentados, quando você falar com Ele, o inferno para, o céu para. Sabe por quê? Porque você pronunciou o nome de Jesus. E quando você pronuncia este nome, Jesus, algo acontece. Por isso que nós vemos tantas pessoas doentes. É o que diz em 1 Coríntios, capítulo 11, lá na mensagem da ceia, há muitas pessoas que estão doentes, fracas e muitos que dormem. Ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas que foram feridas, pessoas que foram machucadas, pessoas que perderam a visão, pessoas que estão fraquinhas. Mas o pai é como o filho pródigo, toda manhã ele levanta, olha para o horizonte e fica com a expectativa de ver o filho. E você vê hoje aqui. Aleluia. Eu vou te dizer uma boa notícia para você, porque o Evangelho está cheio de boa notícia. Ele tem um anel novo para colocar no seu dedo. Aleluia. Ele tem boa comida para te dar. Ele tem roupas limpas para te dar. Porque você não é um escravo, você é um filho. E filho se senta à mesa, filho come do melhor, filho se veste do melhor. Aleluia. O que Deus tem para nós é o melhor, amados. Como é que está sendo a sua vida? Como é que você tem se relacionado com Deus? Porque o Pai diz, segundo as suas escrituras, diz o seguinte, que o Pai procura verdadeiros adoradores. Não falsos adoradores. Está cheio de falsos adoradores. Mas o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em quê? Em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? O espírito é quando ele está moldado pela verdade, que é o quê? A palavra. Quando eu conheço a palavra de Deus e eu pratico ela, então as atitudes que eu vou vivendo no meu dia a dia é de acordo com a verdade. Aleluia. Vamos para Nicodemos. Nicodemos fala assim: Senhor, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus fala assim: ué, tu não é mestre em Israel? Você não está todo dia no templo ensinando a respeito do Messias? Como é que você ensina algo que não sabe?
Está cheio de gente ensinando a palavra de Deus sem saber o que é a palavra de Deus. Está cheio de Nicodemos perdido por aí. E Jesus disse, tu tem que nascer de novo, Nicodemos. E na sua ignorância, apesar dele ser mestre, ele disse, mas eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo? Não, você tem que nascer da água e do Espírito. Veja que para se nascer de novo é necessário eu conhecer a água, que é a palavra. Porque a palavra, eu conhecendo a palavra, então muda a minha ação, então muda o meu espírito. Só que quando eu sou adorador, eu não dependo mais só de ouvir a palavra, porque a verdade faz parte da minha vida. Aonde eu estiver, a verdade está comigo. Eu estou sentado em casa de manhã tomando meu café, a verdade que é Cristo está comigo. Eu estou no trabalho, a verdade que é Cristo está comigo. Eu deito no meu travesseiro e a verdade está comigo. Glória a Deus. É a tua verdade? É a minha verdade? A verdade de Cristo. A palavra de Deus diz em João 14,6, diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos falar um pouco de português? Artigo definido, o caminho. Ele não dá espaço para nenhum outro caminho. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é o caminho. Os demais caminhos são o quê? Mentiras. Ele diz, eu sou a verdade. Ele é a verdade. Os demais são o quê? Mentiras. O que você tem vivido? Uma fé de mentira ou uma fé de verdade? Não podemos, irmãos, andar duvidosos. Parece que nós pensamos que Deus é tão incapaz. Você não faz ideia o poder de Deus, como Ele é imensurável. Ele pode estar dentro de você, como Ele pode estar agora em qualquer lugar do mundo, ouvindo o clamor de um cristão que está pagando com a sua própria vida para não negar o nome de Cristo. Eu e você temos a plena liberdade de falar de Jesus. Mas em falar de Jesus, e o próprio apóstolo Paulo ensina isso, que diz que somos cartas vivas e lidas. A melhor forma de você falar de Jesus é mostrar que Jesus está contigo todos os dias. Em toda situação da sua vida, não importa a circunstância, Jesus está contigo. Aleluia. Seja na alegria ou seja na dor, seja onde no momento de felicidade ou na perda, Ele está contigo. Glória a Deus. A sua palavra foi bem clara na cruz do Calvário. Ele deu o grito, Telestai, está consumado. Está consumado tudo aquilo que te condenava, tudo aquilo que levava você longe de Deus, tudo aquilo que impedia de você conhecer a graça de Deus, de se prostrar diante dele como adorador, foi rasgado. Tudo aquilo que te impedia ter o pecado foi rasgado. Hoje você não precisa mais de um pastor, mas você precisa dobrar seu joelho, é falar com ele. Você tem a sala VIP. Eu não preciso mais de um intercessor que possa interceder por mim, porque Cristo já fez isso. Você crê nessa palavra? Você crê nesse Cristo? É o Cristo da Bíblia. Eu acho interessante, porque às vezes as pessoas ficam assim, Alex, você segue que linha? Essa ou essa? Ou essa é aquela? Eu sigo a Bíblia. As demais são vaidades humanas. O que nós precisamos viver, irmãos, é o Evangelho vivo. Deus te chamou neste lugar não é para ficar sentado. Deus te chamou aqui porque você tem uma missão. Deus te chamou aqui para você anunciar boas notícias. Glória a Deus. Nesse exato momento que você está sentado aqui, quantas pessoas você conhece que estão vivendo triste, abatidas, sendo abatido, vivendo o mal que o diabo está dando para ele? E você conhece a verdade. Aí tem um princípio bíblico que diz assim, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu já disse isso, eu vou dizer de novo porque tem pessoas novas que não ouviram. Eu vou dizer de novo. Quando você pega a sua vida e coloca à disposição do reino, com justiça, reconhecendo o seu pecado, a sua necessidade de perdão, quando você se investe no reino dos céus nesse sentido, tudo aquilo que está te preocupando e você esquece
Deus vai cuidar de tudo aquilo que você está te preocupando. Deus cuida do teu filho, Deus cuida do teu trabalho, Deus cuida da tua necessidade. Por quê? Porque você está preocupado com o reino. A tua vida particular, deixa que Ele vai cuidar. Aleluia. Ele vai cuidar, então para de ficar chorando. Deus me ajuda, Deus me socorre. Aleluia. Vai servir a Deus. Eu tenho aqui um irmão de sangue, que foi líder de jovens, falando em mistério, batizado com o Espírito Santo. Ele se desviou de uma forma terrível. Satanás colocou um laço na vida dele e ele fugiu. E às vezes vi minha família muito desesperada com isso, e eu descansei em Deus, porque eu creio nas promessas. A palavra de Deus diz assim: será salvo tu e tua casa. Ninguém tira isso de mim, irmã. Ninguém. Porque eu conheço. Falei o seguinte: Senhor, eu vou atrás das pessoas, eu vou cuidar do reino, e a minha família, a minha necessidade está nas tuas mãos. Eu estava conversando ontem de madrugada, depois que vocês foram embora com ele. Ele: Alex, Deus está falando comigo, Deus está me mostrando certas visões, certos sonhos. Jesus está muito perto para vir. E Deus está me tocando de uma forma terrível. Ele louva, você vê ele louvando, parece os anjos cantando, irmãos. E o diabo pegou ele nessa parte, para mostrar para ele que ele era importante, que ele era alguma coisa. Mas o mundo é ilusão. O diabo, ele fala que vai te dar tanta coisa, mas quando chegar lá, ele tira, ele te escraviza, ele te faz viver de drogas, de viver coisas ruins deste mundo. E aí então, irmãos, Satanás brincou com a vida dele, mas Deus está trazendo ele de volta. Eu convidei para ele vir para cá hoje à noite. Falei: vai lá, eu quero ver você louvar. Muitas pessoas vão falar assim: mas Alex, o teu irmão está desviado. Eu não gosto dessa palavra desviado. Desviado é Satanás. Ele não tem mais jeito. Ele não tem como voltar mais, porque ele pecou contra o Criador e ele está condenado. Às vezes um irmão, irmãos, é abatido. Um irmão é ferido no meio de batalha. E ele fica fraco. Qual é a nossa função como igreja? Eu tive muitas igrejas, congreguei 27 anos na Assembleia de Deus. E muitas vezes eu vi muitas pedradas, pessoas morrerem. Nós estamos aqui para resgatar vidas. Aleluia. Nós estamos aqui para levar pessoas para Deus. Não importa o jeito que ele chegue. Ontem mesmo de madrugada, hoje de manhã, eu conversei com o pastor Adailton e falei: pastor, está preparado? Porque vai vir uma multidão de tudo que é jeito para cá. Está preparado? E Deus está preparando vocês para cuidar dessa multidão. Sabe aquela multidão que ama? Sabe? Não importa como o pecador chegue. É chegar e dar um banho nele, é pôr o anel, é pôr, sabe? Cuidar do irmão, ao ponto dele ter a liberdade de se sentir filho. Aleluia. Como eu queria ter alguém que pudesse trazer uma palavra de esperança para mim, irmãos. É triste quando você viveu na presença. Tu acha que Satanás te odeia por quê? Porque ele sabe que nós somos pecadores, mas vivemos debaixo da graça que ele não pode. Ele tem inveja de você, sabe por quê? Mesmo você sendo pecador, remido, lavado no sangue do Cordeiro, você vai para a eternidade com Cristo. Aonde ele habitou, aonde ele viu a glória de Deus, ele não pode entrar mais lá, ele está condenado. Mas eu e você entraremos nos céus. Glória a Deus. A Bíblia diz o seguinte: ainda que esteja morto, viverá. Deus não rejeita ninguém, irmãos. Por isso, na expectativa que eu aprendi do Evangelho, e é o Evangelho de Cristo, não importa aonde esteja, quem esteja, do jeito que esteja, o Senhor, Ele transforma as vidas das pessoas. Ele muda a história das pessoas. Eu não quero julgar ninguém. Como diz o apóstolo Paulo, no Romanos capítulo 7, ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse eu faço. Miserável homem que sou. O apóstolo Paulo escrevendo esta carta, eu estava esse dia falando com o Juninho sobre isso, e o Juninho falou: pô, Alex, está pregando para mim? Mas a gente se empolga, né? Vai meditando a palavra e a gente se empolga. E aí eu falei para ele: interessante que o apóstolo Paulo estava preso, pronto para ser condenado e morto por causa do Evangelho.
E quando você lê esse texto, eu começo a ficar desesperado, porque eu vejo o apóstolo Paulo falando de um momento de fraqueza. Um homem que evangelizou a Ásia Menor inteira, ganhou milhares de pessoas, chegando até os dias atuais, que somos nós. 2/3 do Novo Testamento quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E agora o apóstolo Paulo fala para mim que está fraquinho, que está abatido, que aquilo que ele faz, que ele não queria fazer, ele faz. Miserável. Se ele falou assim, ele é miserável, eu sou o quê? Que não fiz nada. Se ele é miserável, eu sou o quê então? Eu fiquei desesperado estudando a Bíblia dessa forma. Mas no último versículo do capítulo 7, ele diz: graça a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, é através de Cristo que você vai chegar. Se você chegar no céu lá, não, eu sabe, Senhor, eu orei, eu profetizei, eu cantei, eu adorei, não vai entrar. Mas se falar: Senhor, sou pecador, mas eu acredito no teu amor através do teu filho. Eu fui salvo pelo sangue. Eu não sou escravo, eu sou teu filho. Aleluia. Quando Deus olha para cá e olha a este lugar, Deus não vê pecadores mais. Ele enxerga Cristo. A Brenda como Cristo, Alan como Cristo, a cada um que está sentado aqui, ele vê como Cristo. E ele, sendo pai, lembrando do que o Satanás fez com o filho, ele olha: não, filho, pode deixar, eu vou me vingar de ti. Ele não olha para você como Alex, ele olha para você, Cristo. A palavra cristão significa isso, quer dizer pequenos Cristo, pequenos Messias. Amados, Deus tem muito para dar. Aleluia. Eu poderia argumentar muitas coisas aqui que talvez poderia contribuir com a sua vida, mas somente Deus para entender o teu coração. A Bíblia diz que Deus sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. Deus está nesse exato momento fazendo o raio-x de cada um que está aqui. E Ele sabe que é aquele que precisa dele. Ele é muito educado, ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta da sua casa, eu entrarei com ele e eu vou dar a ceia. Já viu o convidado te dar alguma coisa? Você é o anfitrião, quem tem que dar é você. Como é que eu posso dar algo para Cristo, se é Ele que é o dono de tudo? Viva o Evangelho verdadeiro, amado. Aleluia. Viva o Evangelho verdadeiro. E o Evangelho de Cristo, irmãos, abra a Bíblia aí, Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. A carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Continuando o apóstolo Paulo, enquanto você vai abrindo a Bíblia. Olha que interessante. O apóstolo Paulo falando que não tinha condição de estar diante de Deus porque ele era um miserável. Aí ele escreve no capítulo 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos? Ele faz essa pergunta: quem tentará acusação contra os escolhidos? E ele diz: é Deus quem justifica. Se é Deus quem justifica, quem pode nos condenar? Aí ele diz no versículo 17: mas em todas essas coisas somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Aí ele diz: nem a morte, nem a tribulação, nada nos poderá nos separar do amor de Cristo. Meu amado, você pode até fugir de Deus, não importa onde você estiver. Quando Deus for tratar contigo, não importa onde você estiver, Deus estará lá para tratar com você. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava pronto para morrer por amor de Cristo. E ele diz bem alto e claro: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação.
E quando eu falo de salvação, nós precisamos entender o que é a salvação. A palavra salvação no original do grego significa sotério, que quer dizer livramento. Aí fica a pergunta, você fazendo: Alex, eu preciso ser livre do quê? Eu preciso então ser salvo do quê? Eu preciso entender isso. Eu lembro quando era mais novo, os pastores falavam assim para mim: Alex, você precisa ser salvo, você precisa aceitar Jesus. Tá, pastor, mas o que é salvação? Não, você precisa aceitar Jesus e ser salvo. Tá, pastor, mas o que é salvação? Eu preciso saber. Já viu crente chato? Era eu. E aí eu perguntei para ele: pastor, eu fui estudar o que é salvação. No versículo 18 a gente consegue entender, olha o que ele diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça humana. Eu preciso ser salvo do pecado? É segunda instância. Eu preciso ser salvo de Satanás? É segunda instância. Eu preciso ser salvo da minha carne? É segunda instância. Do que eu preciso ser salvo? Da ira de Deus. A ira de Deus vai se manifestar na terra. Nós havíamos conversado isso e pus a citação lá no Face. Que a Bíblia diz que na grande tribulação são 7 trombetas, 7 cálices e os 3 ais da ira de Deus. Então nesse texto nós vemos que nós na verdade precisamos ser livres da ira de Deus. E ela vai se manifestar. Deus tem a dispensação da lei, que era a tratativa com os judeus. Nós hoje estamos vivendo a dispensação da graça, do favor de Deus, para que todos aqueles que crêem nele sejam salvos. É o princípio de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, o que não crê já está o quê? Condenado. Você está onde? Nos que crê ou os que não crê? Os que crê estão salvos por amor de Deus através de Cristo Jesus. Porém aquele que não crê já está condenado. Se você está condenado, está debaixo da ira de Deus a qualquer instante. Ou seja, se você partir para a eternidade sem aceitar a Cristo, você está condenado. Mas se nesse exato momento, como o ladrão da cruz, lembra do ladrão da cruz? 2 homens estavam presos com ele. Até no momento do último fôlego, Jesus está salvando a humanidade. E de repente ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse o quê? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É a boa notícia, irmão, não importa o momento da vida. Se tem fôlego de vida, a boa notícia vai chegar na tua casa e Deus vai mudar a tua história. Aí você vai dizer: Alex, mas eu sou novo. É novo mesmo que Deus quer te usar. Mas Alex, eu tenho cabelo branquinho. É assim mesmo, Deus também quer te usar, meu amado. Ah, mas eu sou uma criança, não sei falar. Tudo bem, abre a boca e deixa Deus usar, que Ele usa. Está escrito na Bíblia. Não tem limite. Aí você vai falar: mas e as contas? E os meus problemas? Vai para o reino. Deixa Deus cuidar das outras coisas. Eu estou falando isso, irmãos, com propriedade. Eu não sou um homem perfeito. Pelo contrário, eu tenho muitos pecados e muitas falhas. Mas Deus, como diz a expressão que o pessoal usa, Deus é fiel. Em Mateus 24, nos livros sinóticos diz o seguinte, Mateus, Marcos e Lucas, que nós seremos salvos por quê? Somos perfeitos? Será salvo quem for o quê? Perseverante. Perseverança tem a ver com o quê? Com duas letrinhas, pequenininha. Hã? Fala alto, irmão. Que fé é essa de você? Fé! Aquele que persevera, irmão, sabe o que quer dizer perseverar? É quando você vê que não tem condição de você sair daquela situação, mas é o seguinte, você fica firme, espera em Deus e confia. Isso é perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não olhe para você. A igreja de Corinto chegou a intimar Paulo, falou: olha, começaram a julgar o apostolado dele e tudo, e ele disse assim: nem eu julgo a mim mesmo. Eu dependo da graça de Deus. Se todos que vivessem com Cristo entendessem isso que eu estou falando para você, amados, que o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O justo viverá da fé. Tá aí, irmãos, o meio que você pode viver é ser justo, viver do quê? Da fé.
Talvez você tenha confiado no seu carro, talvez você tenha confiado no seu trabalho, talvez você tenha confiado no canudo da universidade, talvez você tenha confiado na sua intelectualidade, na parte cognitiva. Nada disso no céu tem importância. Está na hora de você confiar no Senhor. Fazer como o salmista. Glória a Deus. Salmo 121. Davi diz, olhou para viu que estava cercado num vale. Vale é um lugar estreito. E quando você está lá embaixo do vale, é um lugar que você não tem como se defender. Se o teu inimigo te ataca de cima, é difícil de você conseguir sair de lá. E de repente ele olha e leva os meus olhos para o monte. O monte representa a limitação humana. E ele faz a seguinte pergunta: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? E aí talvez Davi pensou, talvez do meu exército, talvez dos meus filhos, talvez dos meus amigos, talvez da minha família. E aí então ele olhou um pouco acima do limite do monte. E ele olhou os céus. O meu socorro vem dos céus. Aquele que fez os céus e a terra. Glória a Deus. O teu socorro vem do céu. Abraão, ele não tinha uma Bíblia. Abraão não tinha uma Bíblia, mas Deus falava para ele, olha, a tua geração será como as estrelas do céu. Está lá Abraão deitado com Sara estéril, ficando velhos. E ele olhava para o céu, meu Deus, são muitas estrelas. Quando vai se cumprir isso na minha vida? Talvez você tenha uma expectativa de promessa de Deus para a sua vida. E você toda noite olha para as estrelas e fala, estou ficando velho, eu não vi ainda. Tenha certeza absoluta, o teu tempo está chegando. A tua hora está chegando. O teu milagre está chegando. Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Você crê nisso? Deus tem te chamado para isso, amado. Você sabe a diferença? Que nós somos chamados para ser discípulos. Discípulo é aquele que é cópia original. Se você é cópia de Cristo, você vai multiplicar essa palavra. Quando você abrir sua boca esta semana, você vai falar, eu sou cópia de Cristo. A Bíblia diz, tudo quanto você colocar a sua mão, prosperará. Aleluia. Ainda que você chegue no deserto, olhe lá tudo seco, creia que aonde tu pisar, Deus vai frutificar na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Não sou eu que estou falando. Eu sou miserável como você, dependente da graça. Tem vezes que eu corro para a cruz, irmãos. Eu falo, meu Deus. Só que tem um princípio básico e dói um pouquinho, tá? Vou contar para vocês, não é tudo felicidade. Tá pensando que é moleza? Não é moleza. A primeira coisa é negar a si mesmo. Tá disposto a negar a si mesmo? Carregar a cruz e seguir a Cristo? Ah, Alex, eu tenho tanta coisa. Esquece tuas coisas, deixa Deus cuidar. A tua história, meu amado, eu não posso mudar. Mas o Espírito Santo, como diz em Romanos, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nesse exato momento que você está prestando atenção à palavra de Deus, o Espírito Santo está diante do trono da graça, clamando por mim e por você. O Espírito Santo está intercedendo por você, para Deus te curar, para Deus te salvar, para Deus guardar aquele que está lá fora, jogado no mundo. Deus vai te mostrar que Ele está na tua vida. E muitos que viram você viver um deserto, vai ver Deus na sua vida. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém? Amém, glória a Deus. Eu não tenho costume, mas eu gostaria de saber, após essa palavra, quem gostaria de aceitar a Cristo? Se eu pudesse, eu aceitava de novo. Se você quer aceitar a Cristo e não confessou a Ele como teu único e suficiente Salvador, está na hora de você levantar suas mãos e aceitar Ele. Não para mim, é você com Ele. Sabe por quê? Como eu disse, Ele está batendo na porta. Você pode até sair deste lugar e nunca mais voltar aqui, mas sair sem Ele você não deve.
Glória a Deus. Aleluia. Você pode sair daqui e nunca mais pisar neste lugar, mas saia com Ele, Aleluia. porque Ele vai te levar em lugares que você menos imagina. Deus vai te usar de forma tremenda, irmão. Aleluia. Amém? Amém. Alguém quer aceitar Jesus? Quem quiser, levanta a sua mão, põe a mão no coração. Fica em critério, fica em oculto. Você e Ele. Amém? Tá bom? Curva a cabeça, eu vou orar por você. E por mim, né? Que eu preciso. Eu oro por você e você ora por mim, tá? Para Deus ter misericórdia de mim. Senhor, Pai querido, nós estamos diante de Ti como filhos. E como filhos, Senhor, sabemos quem é o nosso Deus. Sabemos quem é o nosso Pai. Sabemos o quanto Tu és grande, o quanto Tu tem feito em nossas vidas. Verdade. Eu gostaria, Senhor, de ter a expressão para poder expressar o quanto, Senhor, Tu és grande sobre nossas vidas. Porque uma palavra dessa, Senhor, não pode vir preparada por um ser humano. Não pode. Somente o Teu Espírito vai entender cada coração que está aqui aflito. Talvez sendo judiado pelo mundo, iludido por Satanás. Mas nessa noite, as correntes estão sendo quebradas. O jugo está sendo quebrado. A vida desta pessoa não será a mesma, porque a boa notícia entrou no seu coração. Ah, Espírito Santo, vidas sejam transformadas, sejam curadas nesta hora, Senhor, repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Senhor, eu reconheço que sou nada diante de Ti, sou pó e terra, mas tudo para a honra e glória do Teu nome, porque a Tua palavra diz que o Evangelho de Deus é poder. E este poder está indo sobre a vida de cada um deles nesta noite. Enche eles com Teu Espírito, enche eles com Tua graça, que eles sejam revestidos pelo poder da Tua graça, que Teu Espírito dê a autoridade. Tudo aquilo que Satanás preparou, tudo aquilo que o diabo tem tentado destruir as suas vidas, seja desfeito agora em nome de Jesus. Aleluia. E que eles tenham autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, porque o Teu nome tem autoridade. Ainda que muitos não venham mais neste lugar, mas que possam levar Jesus Cristo em seus corações. Que o espírito de morte seja repreendido em nome de Jesus. Que vidas sejam libertas, que vidas sejam curadas. Há vidas que choram, Senhor, e sofrem muito, Senhor, mas o Teu bálsamo, o Teu socorro nesta noite está descendo sobre cada coração. Vidas estão sendo transformadas. Volta a dar alegria. Aquele que está fraco, fortalece. E que seja usado por Ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 A Bíblia diz que aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Essa oração está registrada no memorial de Deus. E eu te espero lá. Eu te espero lá no céu, tá? Tá combinado? Em nome de Jesus. Tem aquele cafezão lá pra gente. Vai ter uma festona lá. O Alex tem que encher a barriga, seja espiritualmente. Glória a Deus, Alan. Glória a Deus. Aleluia. Vem cá, Júlio. Vem cá, Júlio. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.